bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, no dia 26 de janeiro de 2024, falaremos sobre tecnologia com a Honor, spin-off da Huawei vindo para o Brasil, e também as demissões na Brex. Depois a gente vai falar sobre alimentação saudável, sustentável e tecnológica, com notícias relacionadas ao upcycling food e também a Aleph Farms e a carne de laboratório. E seguindo nessa toada, a gente vai entrar na discussão do Journal, falando sobre a derrocada da indústria plant-based, ou baseada em plantas, né? Bom, para me ajudar aqui nesse tema, estou com o nosso instrutor de Finanças corporativas, modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, muito bem-vindo de volta. Fala, Habib, ouvintes, espectadores, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí ao Habib, o Yuri, que seguraram as pontas enquanto eu estava viajando a trabalho dessa vez e não de férias, quem sabe na próxima. E bora lá, vamos comentar que tem umas notícias interessantes aí para hoje. Pois é, bastante notícia. Eu queria aproveitar para convidar você que está nos acompanhando e está no momento de início de carreira, seja estagiando ou buscando alguns processos de trainee, consultorias estratégicas, mercado financeiro, quer dar um boost na sua carreira, quer acelerar seu desenvolvimento, a gente está com inscrições abertas para o General Business Program, onde você vai aprender muito, com muita mão na massa, muitos modelos, análises, simulações. Temas interessantíssimos como estratégia, finanças corporativas, valuation, análise de viabilidade de projetos, né, retorno, análise de valor presente líquido, payback descontado, etc. A gente fala sobre marketing, resolução de problemas, negociação, comunicação, vários temas para que você possa se desenvolver de forma prática. A gente está agora com as turmas, com a turma de férias, né, o nosso bootcamp rolando. Então, o pessoal da turma 8, né, intensiva, né, a oitava turma bootcamp que a gente faz do General Business Program, tem aula todos os dias, das 9 até as 4 horas da tarde, durante quase 4 semanas, para poder dar esse gás logo no comecinho do ano. Mas a gente está com inscrições abertas para as turmas correntes, né? As turmas regulares, aí já passando da turma 112 até a turma 120, quase que a gente vai abrir esse semestre. Então, se você quiser participar, as inscrições estão abertas e o link está aqui na descrição, ok? Bom, aproveitar que eu falei da turma intensiva, né? Um grande abraço para o pessoal da turma 8 do Bootcamp, que eu estou ali dando aula de marketing. Inclusive, alguns temas a gente vai tangenciar aqui, né? A gente falou já sobre estratégia de produto, segmentação de público, targeting, falamos sobre marcas, branding, brand equity, né? Arquitetura de marca, vários temas interessantes. E a gente tem mais algumas coisas para discutir. Bom, vamos então para o episódio de hoje. Antes, só pedindo para você acompanhar nosso Instagram, @instabtcompany. A gente coloca as nossas novidades por lá. E agora vamos ao que interessa, né? A gente tem algumas notícias aqui para comentar. E eu vou pegar a primeira notícia no tema de tecnologia. Essa notícia é do Neofeed e o título é: marca de celular chinesa Honor, spin-off da Huawei, prepara a entrada no Brasil. Gui, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa entrada de uma nova marca de celulares aqui no Brasil, que parece que já ganhou uma certa relevância ali no Sudeste Asiático. Isso aí, Habib. Então, a notícia da Neofeed comenta sobre a expansão, dessa vez não de roupas, não de carro elétrico, mas dos smartphones chineses, né? São duas grandes fabricantes de smartphones que estão prestes a colocar em ação planos de entrada e expansão no mercado brasileiro. São elas a Honor e a Oppo, né? A Honor, como você mesmo comentou, é uma spin-off da Huawei. Spin-off, lembrando, né, quando a empresa separa uma divisão dela em uma unidade de negócio nova, uma empresa distinta, uma espécie de divórcio ou meiose aí da empresa, onde cada parte pode seguir o seu caminho atuando sobre o mesmo grupo, sobre o mesmo guarda-chuva ou não, né? E isso surgiu lá em 2020 por conta de sanções que o governo americano impôs à empresa chinesa, e a Honor foi comprada por um consórcio de 30 empresas. Então foi uma maneira de reduzir ali o poder da Huawei
ou seja, de limitar essa influência que eles tinham no mercado dos smartphones, vendendo a divisão de smartphones deles. Bom, o que que eles fizeram aqui para expansão no Brasil? Já contrataram um time, homologaram os aparelhos na Anatel, criaram páginas no YouTube, Facebook, TikTok, e tudo dá a entender que eles podem se tornar um player relevante no mercado nacional de smartphones. Os dados mais recentes, que são do terceiro trimestre do ano passado, 2023, mostram que a Honor foi a empresa número um em market share na China. Número um em market share na China. Vendendo quase 12 milhões de unidades só no terceiro trimestre, 30% a mais que a segunda colocada, empresa que a gente conhece bem aqui no Brasil, que é a Xiaomi, ou Xiaomi. Além da China, eles também cresceram na Europa, onde eles já são a quinta maior empresa em market share. E a reportagem comenta, inclusive, que eles têm crescido o volume de vendas enquanto seus competidores têm caído em quantidade de vendas. Ou seja, a trajetória, a tendência de market share da Honor é ascendente. Enfim, na Europa, na China, eles já são o primeiro, né? Mas também parece que vão dominar ainda mais com o tempo. A linha de produto deles lá fora também inclui tablets, notebooks e wearables que eventualmente podem vir para o Brasil, mas no momento os planos são focar na entrada no mercado brasileiro com smartphones. Bom, além da Honor, a gente tem a Oppo, uma empresa que também pretende crescer a sua fatia de mercado no Brasil. Eles já entraram no Brasil meio que num passo lento ali para testar e agora eles querem acelerar. Eles estão trazendo parceiros chineses de distribuição e se associando a várias empresas locais para ter uma malha de distribuição desses aparelhos bem ampla. Ambas as empresas, tanto a Honor quanto a Oppo, pretendem importar esses aparelhos, né? Se você, assim como eu, tá no mundo da maçã de Steve Jobs já há um tempo e nunca ouviu falar de Oppo, saiba que eles também não são uma empresa pequena, tá? Em 2023, eles venderam mais de 100 milhões de aparelhos, ficando com uma fatia de quase 9% do mercado global, atrás apenas de Apple, Samsung e Xiaomi. Então a gente tem dois gigantes aí do mercado de smartphones querendo entrar no Brasil e ampliar ainda mais o market share dos chineses por aqui. Como que está o market share dos chineses pelo Brasil? Em 2018, eles tinham 0,5% do mercado de smartphones. Ano passado, só a Xiaomi fechou como a quarta maior empresa do segmento, com mais de 15% de market share, só atrás de Samsung, Motorola e Apple. Ou seja, os chineses já estão representando um pedaço bem relevante do mercado nacional, né? Assim como aconteceu no varejo de moda, as empresas locais já estão assim temerosas e de certo modo insatisfeitas com esse potencial avanço dos chineses, fora o avanço que eles já tiveram até agora, né? O argumento deles é de que muitos desses aparelhos acabam sendo comercializados no mercado paralelo, sem recolhimento de impostos e causando uma perda de bilhões em arrecadação. Eles citam que um em cada seis smartphones vendidos no Brasil acaba sendo vendido pelo mercado paralelo, ou seja, são aparelhos que tipicamente entram no país ilegalmente pelo Paraguai. Evidentemente aqui que a pirataria tem que ser combatida, né? E um sexto do mercado me parece uma proporção enorme, assim, muito relevante. Eu não tinha a menor ideia de que o mercado de celular pirata é algo tão relevante aqui no Brasil. Mas eu suspeito que a maior preocupação deles deve ser não só no volume de vendas que esses fabricantes podem acabar abocanhando, mas também no impacto nas margens dos atuais players líderes de mercado, né? Se a gente fizer um paralelo bem próximo aqui, nesse ano de 2023, a gente teve a entrada no mercado brasileiro dos automóveis fabricados na China, né, ou automóveis de marcas chinesas elétricos, né? E isso foi uma grande reviravolta no mercado de automobilístico aqui no Brasil. Por quê? Porque os automóveis chineses chegaram num price point, chegaram com uma precificação muito menor do que a que os competidores estavam praticando aqui, né? Então, diversas empresas que já tinham opções elétricas no Brasil tiveram que reduzir o preço dos seus veículos em 10, 15, 20, 30%,
descontos de dezenas de milhares de reais, 10, 20, 30, 50 mil reais de desconto no carro, porque o chinês chegou com um preço muito competitivo. Então, assim, um carro elétrico, hoje, um carro elétrico chinês, ele está saindo aí minimamente seus 150 mil reais, né? A tolerância para experimentar algo novo, investindo algo, esse valor, né, essa magnitude, é uma. A tolerância para experimentar algo novo, investindo o ticket de um smartphone, que vai custar o quê? 1.000, 2.000, 3.000? Quanto que custa um smartphone top hoje, né? Bom, os da Apple passam de 10, mas a maioria dos smartphones está ali entre 1, 2 mil reais, né? Eu imagino que a tolerância aqui seja muito maior. Então, se eles entram com um produto bastante competitivo nesse ticket, os competidores vão acabar tendo que reduzir o seu preço, por consequência, reduzir a sua margem. Então, assim como a Amazon tem um efeito temeroso quando anuncia que vai entrar em diversos mercados, eu imagino que os fabricantes nacionais estejam preocupados com essa potencial queda de margem, né, atrelada a uma queda de preço para conseguir competir de frente com esses produtores chineses que estão entre os maiores do mundo, né? Só não tem uma presença relevante ainda no mercado brasileiro, né? Bom, eu tô aqui no universo da Apple, mas dói quando a gente tem que trocar de celular, né, Rabib? Porque, como eu comentei aqui, os preços são absurdos. Você já mudou e já tá fora do universo Apple quando a gente fala de smartphones, tá certo? Nossa, Gui, eu tô fora há muito tempo. Meu último iPhone foi um iPhone 5. E desde então, celulares Android acabam fazendo parte da minha vida. Inclusive, sou um feliz proprietário de um Motorola, né? Inclusive, ainda tem uma posição muito relevante em market share aqui no Brasil. Bom, eu não faço uso de smartphone, não tiro foto, não jogo jogo, enfim, eu só não tenho um Nokia tijolão, nem sei se existe ainda, né? Porque às vezes eu preciso ler um e-mail aqui e ali, né? Mas tô fora desse mundo agora. Tem uma estratégia importante da Apple, né? Você falou da Apple, que eu acabo até comentando em aula, né? Que é a estratégia de hub. E isso é algo que traz uma vantagem competitiva e que dificulta a saída, né, Gui, para você mudar da Apple para outro aparelho, né? Sem dúvida. É a questão dos wearables ali, inclusive, né? Que são tão bem interconectados, né? Que uma vez que você tem o notebook da Apple, é mais fácil você usar o celular da Apple, porque eles vão se conversar bem. Aí é mais fácil você usar o fone da Apple, porque ele já conecta automático, ele conversa muito bem. Aí você tem que usar o teclado ou o mouse, porque ele responde melhor, né? Então, uma vez que você já tem todo esse investimento, é difícil testar algo novo. Mas para quem tá só com o celular, para quem não tá com todo o ecossistema já pronto, né? Aí, quem sabe, acho que a proposta pode ser mais atrativa, né? Com certeza, mas essa estratégia Hub ela acaba sendo uma grande estratégia que a Apple desenvolveu, levou muito tempo para conseguir consolidar, mas hoje aproveita os frutos. E a gente comentou sobre resultados da Apple nos últimos episódios aqui do BTC Journal, então dá uma olhada lá, a gente fala sobre a receita ainda preponderante do iPhone, a queda forte da receita no MacBook, mas os wearables ainda se sustentando um pouquinho, apesar de uma queda também. Mas vale a pena dar uma olhada. E aí você falou de combinar as coisas, né? Sabe uma coisa que combina muito para você que usa camisa social? As undershirts da Insider Store. Pois é, as undershirts, elas são aquelas camisetas que você coloca por baixo da camisa e que ajuda muito, principalmente no verão, a dar uma segurada no suor, viu? Ela é uma camiseta que é anti-odor e ela tem um design anti-suor. É diferente das outras camisetas, em que você tem um conforto térmico, etc., mas ali você tem realmente uma proteção adicional na região das axilas para evitar aquelas manchas, aquelas pizzas embaixo do braço. E outra coisa que combina com qualquer pessoa que usa calça, né, homens, né, seria a parte de underwears, né, as cuecas da Insider Store que não enrolam e também tem muito conforto, tanto térmico quanto o próprio conforto do tecido. Tá? E a Insider tá aí com seus kits para você poder aproveitar. Então você consegue comprar alguns itens e trazer um desconto, além, claro, do desconto que você terá ao utilizar o cupom BTC12, que está aqui na descrição,
junto com o link, tá? Então vai lá dar uma olhada nas peças, se você voltou ao trabalho presencial, né, tá usando camisa com frequência, com certeza vai ser uma aquisição importante para você. Eu uso camisa quando eu saio, quando eu vou dar aula, quando eu vou para os clientes e a minha undershirt está sempre lá, viu, pessoal? E não dá para ver, né? Só eu sei que está lá, porque ela fica bem discreta. Bom, vamos voltar aqui para as próximas notícias. Ainda em tecnologia, eu peguei essa do Neofeed, Gui. Brex queima a caixa, demite 20% da equipe e lança dúvidas sobre o futuro, né? Esse título eu gostei, lança dúvidas, né? Parece que está jogando alguma coisa, mas eu acho que não é a intenção deles que as pessoas fiquem pensando que ela pode ter problemas no futuro. Mas vamos do começo. A Brex, ou Brex, é uma fintech localizada no Vale do Silício, fundada por dois brasileiros, o Henrique Dubugras e o Pedro Franceschi. Eles desenvolvem soluções de crédito, pagamento, gestão financeira para startups, pequenos negócios e grandes empresas. Teve uma mudança aqui, já já comento. Dentro do portfólio, eles têm a solução de cartões de crédito corporativos, gestão de despesas, gestão de viagens, pagamentos diversos e também, como não podia faltar uma buzzwords, eles falam sobre a inteligência artificial para os clientes. Eles fundaram a empresa em 2017 depois de saírem da Universidade de Stanford. Então, eles seguiram aquele caminho tradicional dos empreendedores da moda do Vale do Silício, que é deixar a universidade e fundar uma startup. Só vale aqui um parênteses, né? Esse tipo de atitude, ele costuma dar muito errado para grande maioria das pessoas, ok? A gente só ouve as histórias de sucesso, mas tem muito mais história de insucesso. Então, a chance de você largar a universidade e ter momentos de fome é maior do que você ter uma startup de sucesso. Mas voltando aqui, é, a empresa ela deu muito certo e chegou a um valor de US$ 1 bilhão em menos de 2 anos da sua fundação, ou seja, virou um unicórnio em menos de 2 anos. E em 2021 já estava avaliada em mais de 12 bilhões. Na notícia que eu vi do ano passado, não essa que eu estou comentando, eles já tinham passado por algumas demissões e eles optaram por deixar de atender milhares de pequenos negócios para focar a sua atividade em startups financiadas por fundos de venture capital. Então, ao invés de atender as startups e os pequenos negócios, vamos focar nas startups que têm alto crescimento, que recebem aportes de fundos de venture capital e tal. Aí nessa notícia, a sangria meio que continua. Em 23 de janeiro, agora há pouco, essa semana, eles anunciaram a demissão de 20% do quadro de funcionários, que dá cerca de 280 pessoas. A desculpa é que eles cresceram muito rápido e agora não vão mais crescer tanto. Pior do que isso, a queima de caixa, segundo a reportagem, são US$ 17 milhões por mês no último trimestre queimados. O CFO, ele até tentou tranquilizar o mercado. Ele falou que a empresa tem caixa para operar até 2026 e que tinha um plano para deixar de queimar tanto dinheiro. Sendo essa a terceira onda de cortes na empresa, parece que esse era o plano. Vamos ver se alguém fica, né, pessoal? Mas um aspecto que a reportagem levanta é a própria estratégia de focar em startups para fornecer serviços de crédito. Assim como muito possivelmente eles, essas startups têm problemas financeiros. E quando isso acontece, pedalar e dar o calote em fornecedor costuma ser a primeira solução para sair do problema, né? Ou pelo menos empurrar para debaixo do tapete. Vamos observar se a empresa se vira para reduzir essa queima de caixa. A gente martela bastante nesse ponto, porque isso é fundamental para a perenidade das companhias. Agora, o foco em startups e deixar de atender pequenos negócios que, em muitos casos, são mais estáveis, pode ter sido um tiro no pé. Agora, só para finalizar, eu não sei se você viu sobre isso, Gui, mas um dos fundadores, né, o Henrique, ele ficou famoso nas páginas de fofoca nos últimos tempos. Pelo que consta aí, ele reservou alguns espaços em Fernando de Noronha para o casamento dele e chamou Maroon 5 e a Loki para tocar, tal. A festa aí teria custado R$ 10 milhões. Mas assim, vale ressaltar que eu peguei uma notícia da Exame que tem como fonte de
de informação, páginas de fofoca, tá? Então, é mais para ilustrar. Agora, o que eu queria colocar aqui é o seguinte: é, há uma série de startups que recebem aportes, recebem investimentos, e os seus fundadores usam esses investimentos como se fosse uma mesada e depois quebram a empresa. Isso é bastante recorrente, tá? E, na verdade, às vezes é até esperado, né? Um dos momentos mais esperados de um startupeiro desse sentido, eu não estou dizendo que o pessoal da Brex é assim, ok? Mas alguns são. É o tal do exit, ou a saída, né? A hora que ele vaza do negócio, levando com ele um dinheiro relevante dos investidores, passando a batata quente para outra pessoa, deixar a empresa quebrar. No episódio passado, a gente falou sobre pirâmides financeiras, tá? Assim, qualquer semelhança é mera coincidência, ok? Mas vamos ver se a Brex foge desse caso e se torna uma empresa que gera caixa, e não só uma empresa onde os fundadores pegam aportes, vão embora e deixam para algum outro, geralmente investidores menores. Aí, se a empresa consegue o IPO, você tem lá o mercado como um todo para lidar com a batata quente caindo no chão. Pois é, Gui, tem algumas startups famosas aí que seguiram esse caminho, né? Cara, temos o nosso super exemplo, case de aula, o WeWork, ou We, que virou WeWork, que virou We, que virou WeWork de novo, né? Onde o fundador conseguiu destruir uma quantidade gigantesca de valor dos seus investidores e ainda passou a batata quente para frente e saiu multimilionário da história, né? Espero que esse não seja, que ele não esteja fazendo escola. Agora, cara, essa saiu no valor, né? Fintech de bilionário que fechou Noronha para casar demite 20% dos funcionários. Parece que o valor tá virando site de fofoca, cara. Achei ridícula a chamada. E assim, cá entre nós, né? Quantos brasileiros que têm empresas bilionárias, que criaram empresas bilionárias, né? Tudo bem, sem querer passar pano pro layoff, que infelizmente está muito presente, mas reconhecer um pouquinho, o cara tá fazendo alguma coisa certo, né? Para fazer uma empresa que vale bilhão lá nos Estados Unidos. Legal ver brasileiro tendo sucesso fora também, né? É legal, não, uma história interessante. E assim, o casamento, ninguém sabe se o dinheiro veio da empresa, se o dinheiro veio da família, se veio do que ele tinha juntado antes, a gente não sabe, né? Pelo menos, e talvez nem seja necessário a gente saber desse tipo de coisa. Acho que o mais importante mesmo é ressaltar a importância da geração de caixa para evitar esse tipo de layoff, fazer com que uma empresa seja perene, né? A crítica em relação a esse racional do exit, que é presente em algumas startups, a pessoa funda a empresa já pensando em sair. Eu acredito que esse racional ele é bastante temerário para a economia como um todo, mas fica aí a minha crítica nesse sentido, não já querendo dizer que a Brex seja esse exemplo, mas sabendo que há empresas que seguem um pouco, né, e fundadores que seguem um pouco esse racional do nosso querido Adam Newman, do WeWork, na verdade. Mas vamos lá, vamos seguir, né? A gente definitivamente não temos a intenção de nos transformar em página de fofoca, tá? Então, se você segue a gente para esse tipo de informação, não estaremos aqui para isso. A gente vai fazer análises de negócios, ok? E de gestão também. Vamos para o próximo tema. Aqui a gente vai falar sobre alimentação saudável, tecnológica, né? Alguns temas aqui relevantes nessa área que eu sei que o Gui adora. Peguei essa daqui da Exame. Upcycling Food. Por que você ainda vai saborear essa tendência sustentável? Gui, queria que você comentasse um pouco sobre essa nova buzzword que a gente tem presente aí. Upcycling, né? Bom, vamos falar aqui do que trata a matéria, né? Eles comentam aí sobre frutas, verduras e legumes de aparência feia ou não padrão, que acabam não sendo vendidos em mercados de hortifrutis, né? Tipicamente, esses produtos são tratados como lixo e viram material para compostagem ou ração de animais. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 30% dos vegetais produzidos nas lavouras não chegam aos mercados,
sendo descartados antes por não atenderem a padrões estéticos. Olá, Habib, a pressão estética também afeta os vegetais. Mas seguindo os ensinamentos do senhor Maurício de Souza e as maçãs da Turma da Mônica, a gente tem diversas empresas aqui dando nova vida para esses produtos. Uma delas é a Mercado Diferente, que vende assinaturas de cestas de frutas, verduras e legumes, onde até 50% da cesta é composta por alimentos fora do padrão. A empresa recentemente conduziu uma rodada de captação, onde recebeu 24 milhões de reais, e segundo seu CEO, Eduardo Petrelli, o preço acaba sendo a principal barreira para o acesso a alimentos saudáveis, algo que eles pretendem resolver e em um mercado que eles avaliam como tendo aí o tamanho de 35 bilhões de reais, ou seja, um mercado bem interessante. Outras empresas têm adotado estratégias diferentes, além de simplesmente tentar convencer os consumidores a consumir os alimentos feios, né? Uma delas é a The Ugly Company, né, que produz a partir das frutas feias snacks de frutas secas. Com isso, ela consegue melhorar a rentabilidade dos fazendeiros, que passam a lucrar com um produto que antes era lixo, além de, obviamente, reduzir o desperdício da produção. Achei curioso que o fundador da The Ugly Company, até 2017, ganhava a vida justamente transportando essas frutas feias para o descarte, né? Ele percebeu o desperdício que era isso e resolveu fazer alguma coisa a respeito. Bom, outra empresa que tem uma proposta bastante interessante é a Rubian Stratos, vinculada à Unicamp e que produz cosméticos e suplementos alimentares a partir de resíduos de casca de jabuticaba e bagaço de maracujá. Ambos são disponibilizados pela indústria de sucos e polpas. Pessoalmente, eu acho essas iniciativas assim, que claramente têm um cunho sustentável, né? Como incríveis, assim, como muito louváveis, né? Quanto mais iniciativas como essa existirem, quanto mais sucesso elas tiverem, melhor vai ser para a sociedade, né? Quem sabe a gente vai ter um mundo que é habitável aí para os nossos netos, se essas empresas continuarem dando certo. Então, baita satisfação ver empresas brasileiras tendo destaque aqui. Cabe parabenizar aí os empreendedores. Se eles quiserem apoio no financeiro, tamo junto. É o tipo de empresa que é bem legal vê-las tendo sucesso. E, Habib, a gente estava comentando mais cedo, né? Acho que tem duas abordagens muito distintas aqui, né? Uma é pegar pela educação, falar, olha, tá aqui a fruta que é feinha, ela é boa também, ela é gostosa, ela, você pode comer, não vai ter problema. E a outra é você transformar esse produto, né? Você não precisa educar o consumidor a consumir a banana feia. Você pega a banana, faz uma geleia, vende a geleia. Ele não tá vendo que a casca da banana não estava bonita, porque ele tá consumindo a geleia e aí tá tudo bem, né? Mas são duas abordagens bem interessantes que dá para explorar em paralelo. Perfeitamente, é isso mesmo, né? Essas duas abordagens, primeiro, né, relacionado à primeira abordagem, eu passei o Réveillon esse ano na casa dos meus pais. E lá tem duas mangueiras enormes e estavam lotadas de manga, e manga está entre as minhas frutas preferidas. E é o seguinte, pessoal, tem um negócio chamado natureza, né? Na natureza as coisas são despadronizadas em geral. Então você tem a manga que amadureceu e caiu. Muitas vezes a gente não consegue alcançar uma manga que está lá em cima, porque o pé é muito alto. Então a gente só vai comer quando ela cai. E quando uma manga cai do alto, pessoal, ela costuma cair no chão e ela se machuca um pouco. O fato dela se machucar não quer dizer que ela está incomível. Então a gente vai lá e come. A gente às vezes tira uma parte que está um pouco mais machucada, não tem problema nenhum. Ou às vezes a manga está com alguma parte um pouco mais feia, você vai lá e tira um pedacinho daquela parte feia e come o resto. E às vezes o feio nem é ruim, né? Ela está até mais madura quando ela está um pouquinho mais feia. Então, pessoal, às vezes vale uma imersão natural para você entender um pouco mais dessa flexibilidade, né? A experiência de pegar uma fruta do pé, a experiência de você ter, né, essa convivência com a natureza, ela pode ajudar nessa flexibilidade de você não só aceitar aquelas frutas maravilhosas que estão na gôndola do hortifruti, que costuma colocar um sobrepreço em basicamente tudo que você come pela beleza daqueles vegetais.
Agora, a segunda abordagem, Gui, ela é também muito estratégica nesse sentido. Olha, beleza, já entendi que você não quer aquele alimento um pouquinho mais feio, você tem algumas frescuras adicionais. Então vamos transformar isso aqui numa geleia, num doce, numa fruta seca, como faz a The Ugly Company, né? Enfim, complementa aí. Bom, não, ia comentar que sobre os hortifrutis, né? Sobre o supermercado. Cara, você vai lá e é o mesmo preço para pegar a fruta barata ou fruta cara, na maior parte das vezes, né? A fruta bonita e a fruta que tá machucada, né? Ou que tem algum defeito estético aí, digamos. E aí, nesse caso, obviamente que você vai escolher a fruta mais bonita. Agora, o supermercado também podia atuar com um incentivo financeiro, né? E eu lembro de frequentar hortifrutis aí em São Paulo, onde você tinha ali uma seção meio escondidinha, onde você tem as frutas que não estão tão bonitas, que talvez já estejam um pouco mais perto da, do momento ali de comer ou estragar, né? Que acabavam estando com um bom desconto, e isso acaba ajudando a reduzir o desperdício, ao mesmo tempo que torna aquele produto mais acessível, né? Acho que pode ser ainda um terceiro caminho, né? Você não precisa convencer o pessoal a comer a frutinha feia, você só dá um desconto na frutinha feia. E aí a pessoa já vai ponderar ali, né? Economicamente, o que que faz sentido para ela. Existe aquela discussão entre a decisão econômica. Às vezes, é mais rentável descartar do que você criar uma seção de frutas com algum desconto. Mas assim, acho que alguma força de vontade, você realmente manejar esse desconto para que ele seja mais lucrativo, né, para o negócio, para o mercado, etc., do que descartar, talvez seja um caminho interessante, né? Mas eu gosto dessa abordagem educativa e também de transformar aquela fruta, aquela comida um pouquinho mais feia que você falou no começo. Acho que são abordagens bem complementares e positivas. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. A próxima notícia também do Neofeed, e agora a gente vai falar sobre tecnologia na alimentação. Carne bovina cultivada em laboratório está perto de ocupar um lugar no prato. Vamos entender um pouco mais sobre esse negócio de carne de laboratório. A Aleph Farms, uma empresa israelense de tecnologia focada em agricultura celular, obteve o primeiro aval para carne bovina de laboratório no mundo. Como que é isso, né? Basicamente, né, eles pegaram células de óvulos de vacas e cultivaram para criar os bifes. Eu vou falar mais ou menos como funciona, mas de forma bem amadora, tá? Porque eu não sou especialista nessa área, não. Eles pegam os óvulos, fertilizam, como se fosse aí uma fertilização in vitro, que acontece inclusive, né, nos processos com os seres humanos. E aí eles pegam isso, deixam o ovo fertilizado crescer um pouco e colocam num bioreator, onde essas novas células recebem água, oxigênio, nutrientes, tudo isso dentro de um ambiente controlado. O reator ele vai auxiliar na aceleração de alguns processos bioquímicos e também vai garantir qualidade e padronização. E a gente estava falando sobre padronização na notícia passada. A padronização ela ajuda aí nessa percepção de beleza, da estética e dos alimentos. Eles usam uma matriz de soja e trigo para envolver as células, garantindo a estrutura e o crescimento. E aí, em um mês depois que eles pegam esse óvulo fertilizado, colocado no reator, o bife está pronto para ser colhido. Então, eles pegam lá o óvulo fertilizado e o óvulo vira bife dentro do reator. A Aleph fez esse processo com uma vaca de raça Black Angus, né? Ele pegou ali os óvulos de uma vaca dessa raça, chama Lucy, enfim, isso é o de menos. Só que agora eles pretendem trazer outras raças para testar o processo. Uma delas é a Wagyu, que é aquela criada lá no Japão ao som de música clássica e que recebe massagens periódicas. Essa é a primeira autorização de comércio de carne bovina cultivada, mas já tem autorização nos Estados Unidos e Singapura para carne de frango cultivada. Só que se você pensa em experimentar essa carne, você vai ter que ir para Israel. Se eu puder dar uma sugestão, eu falaria para você adiar a viagem um pouquinho. Mas esses bifes, eles só são servidos por lá. E a produção ainda é bastante pequena, cerca de 10 toneladas por ano. A Aleph ela foi fundada em 2017
e levantou até o momento de investimento 120 milhões de dólares. Dentre os investidores, tem o ator Leonardo DiCaprio, que é bastante conhecido aí por fomentar ações sustentáveis na mídia, além de ter ganho o Oscar, né, de melhor ator pelo Mediano, O Regresso, estrelou alguns filmaços como Ilha do Medo e A Origem. Bom, voltando, né? Falar da empresa. A empresa ela tem dois desafios. O primeiro é regulatório. Os países vão levar tempo para liberar esse tipo de produto para consumo, aprovação nos órgãos de saúde, porque é algo novo, algo que tem que ser testado. O mercado, ele vem crescendo, o mercado de carnes cultivadas. Hoje está cerca de 200 milhões de dólares por ano. A expectativa é de passar de 1 bi em 2035. Esse crescimento, segundo a reportagem, se dá pela demanda crescente de proteína animal atrelada à escassez de terras agrícolas, ou seja, a ideia é que num futuro distópico não haja proteína animal criada da forma tradicional para todo mundo que quer comer carne. E ela supriria essa demanda, a carne de laboratório. Mas essa expectativa de crescimento, ela barra em outro aspecto, que o Gui também vai comentar em breve: o crescimento da população vegetariana e vegana e o aparente afastamento de soluções tecnológicas que imitam carne. Nesse caso, é uma carne feita de células de vaca. Alguém que é vegano dificilmente vai consumir esse produto porque há o animal no processo produtivo. Eu não sou vegano e eu também não como um bife desse de jeito nenhum. Prefiro qualquer outra coisa. Alface, enfim, um bife normal ou uma dieta vegetariana ou vegana, qualquer coisa que não seja algo criado em laboratório dessa maneira. Mas a questão é, isso sou eu, né? Qual é a tendência majoritária nos próximos anos? Vai ser a comida de laboratório ou um esforço da naturalização da alimentação? Ou uma tendência ao vegetarianismo e veganismo? Esse tipo de análise de tendência ele é fundamental para os profissionais de marketing, principalmente, para entender a criação de novos modelos de negócio. A gente falou sobre isso nas aulas, agora na turma do Bootcamp, né, sobre a segmentação e o entendimento do público-alvo para a criação da estratégia e da gestão de marketing, envolvendo ali os 4 P's do marketing, que a gente trabalha bastante em aula. Então, esse é um passo prévio. A questão é, Gui, será que a Aleph Farm está indo para um campo onde há demanda, ou será que ela está tentando criar uma demanda do absoluto nada que dificilmente vai existir? É, assim, hoje eu não sei te dizer quem que é o público da carne de laboratório, né? Eu tenho de um lado, assim, eu tô numa dieta vegana já há alguns anos, não me interessa a carne de laboratório. Eu imagino que as pessoas vegetarianas que eu conheço também não interessam carne de laboratório. Quando eu penso no meu pai, um comedor de carne convicto, também acho que não interessa a carne de laboratório para ele. Então, tô com dificuldade de entender para quem que interessa. Talvez, né, nesse futuro distópico aí, onde carne seja muito cara, essa seja uma opção. Mas hoje, eu acho que ainda não tem mercado, tá adiantado, né? Não precisa o custo da carne ser muito maior do que o que é para fazer sentido e o custo da carne de laboratório ser muito menor do que o que é hoje também, né? Porque economicamente também acho que não faz sentido ainda. Pois é, a gente tem algumas experiências na história, Gui, de tecnologias que vieram muito cedo e deram errado. A gente fala sobre elas nas aulas de estratégia, sobre realidade virtual vindo na hora errada, carros elétricos vindo na hora errada, algumas tecnologias que são interessantes, mas que vieram na hora errada. A minha desconfiança é que essa tecnologia de carne de laboratório, além de ter vindo na hora errada, ela não é interessante. Mas isso é só uma tese minha aqui. E a gente vai passar para a última notícia aqui, abordando a discussão do BTC Journal, ainda nesse tema de alimentação. Peguei do Neofeed e o título é o seguinte: Alerta para a indústria plant-based. Os vegetarianos não estão engolindo os produtos vegetais. Gui, agora a gente fala um pouco de tendência, né? Então a Aleph Farms, ela parte do pressuposto de que o público que consome derivados de proteína animal, derivados de carne, seguirá crescendo, assim como a gente tem dados que mostram que o público ainda cresce, né?
por vários motivos. Mas o público vegetariano também cresce, né? Então, vamos lá, o que que diz essa notícia? Eu queria um pouco da sua análise também sobre esse mercado plant-based. Vamos lá, Habib. Bom, acho que a primeira coisa, né? Acho que a matéria ela trouxe muita informação e pouca conclusão, tá? Pouca clareza, pelo menos, na hora de concluir. Mas vamos trazer alguns pontos. Eles falam sobre os brasileiros que se declaram flex, né? Tem 52% aí da população se declara flex, o que não significa que a galera funciona no álcool ou na gasolina, mas sim que eles são flexitarianos, ou seja, é o pessoal que busca reduzir o consumo de carne e comer mais frutas, verduras e legumes. Algo que me parece, assim, muito cotidiano, né? E talvez a gente deveria ter todo mundo, né? Querendo consumir mais alimentos saudáveis e menos alimentos que não fazem tão bem. Além disso, a matéria também comenta que no Brasil a gente tem cerca de 30 milhões de pessoas vegetarianas, que é mais ou menos 14% da população. Então, um pedaço relevante aí do mercado. Além disso, o principal tema da notícia é o de uma pesquisa que foi conduzida com públicos vegetarianos e veganos, americanos e britânicos, e que notou uma expressiva queda na satisfação do público vegetariano com os produtos plant-based. Eles não deixam claro se isso acontece porque existe uma percepção de queda na qualidade desses produtos ou se simplesmente atualmente o público demanda mais e melhores opções do que há 6 anos, quando haviam poucas opções e as novidades eram mais celebradas. A preocupação da indústria, obviamente, é em manter esse público feliz por um motivo claro. A população de vegetarianos cresceu 75% nos últimos 8 anos no Brasil, ou seja, é um público cada vez mais representativo e, por consequência, é um mercado cada vez maior. A percepção dos experts da indústria parece ser a de que o nível de exigência aumentou. Os alimentos precisam ser mais saborosos hoje para fazer sucesso. Além disso, a tolerância com sabor residual, como por exemplo o gosto de ervilha num leite vegetal, estaria muito baixa. Honestamente, eu acho que a indústria alimentícia tem que estar preocupada mesmo porque, pelo menos na minha percepção, né, o movimento em busca do flexitarianismo, ou do vegetarianismo, ou do veganismo, né, ele envolve preocupação com saúde, e essa preocupação com saúde passa por leitura de rótulos, né? E a indústria vende uma porrada de ultraprocessados, né, cheios aí de óleo de palma, açúcar, sal, farinha e não sei mais o quê, e esse tipo de alimento acaba sendo deixado de lado uma vez que você se preocupa mais com a sua refeição, uma vez que você busca uma refeição mais saudável, né? Ele vai perder espaço para alimentos como frutas, verduras, legumes, sejam eles feios ou bonitos. É claro que no meio aí disso existe espaço para um alimento plant-based, um substituto, né? Como acho que o pessoal chamou por um tempo, ainda chama, como um hambúrguer, um steak de frango vegetal. Mas na minha vivência, isso acaba sendo mais exceção do que regra, tá? Quando a gente uma alimentação vegetariana, vegana, ela acaba tendo muito mais descascar do que desembalar, né? Você vai comer mais arroz, feijão, né? Mais grãos, mais leguminosas, mais fruta do que você vai ficar comendo coisa que vem empacotada aí pela indústria. Então, assim, eu acho que eles têm razão de se preocupar, mas não sei se tem uma solução, né? Porque você está comendo mais fruta, verdura e legume, o que que a indústria vai fazer para empacotar para você, né? A gente estava comentando mais cedo sobre a questão da mistura, né, Habib? Sobre como é algo, assim, muito presente culturalmente no na nossa alimentação, né? É comum a gente pensar, o meu prato preferido de infância era arroz, feijão, bife e batata frita, né? É comum a gente ter isso assim na cabeça que você precisa ter arroz, feijão, bife e mais alguma coisa. Você precisa ter a mistura ali, o bife, né? Mas ó, de acordo com a minha nutricionista, se você comer arroz e feijão, ou em outras palavras, se você comer um grão e uma leguminosa, você está feito em proteínas e aminoácidos, viu? Você pode substituir o arroz por quinoa, por macarrão, qualquer outro grão. Você pode substituir a leguminosa, né, o feijão, por
lentilha, grão de bico, ervilha, o que você quiser, mas se fez essa combinação, comendo na quantidade correta, você não precisa da tal da mistura aí no prato e não precisa dessas alternativas aí mais processadas, né? Dá para comer uma alimentação menos processada, o que me parece algo mais interessante, além de ser mais barato e ser plenamente satisfatório do ponto de vista de paladar e nutricional, né? O que você acha, Habib? Pois é, vamos lá. Acho que esse ponto que você colocou é interessante, me fez até gerar uma tese em relação a essa questão da notícia. E só explicando o que o Gui quis dizer com mistura, para você que eventualmente veio de uma infância bastante abastada, não teve a experiência de se alimentar com uma marmita ou em um bandejão universitário ou em um restaurante popular. Tá? A mistura, ela seria o adicional do prato em relação à parte maçuda, né? Então, como o Gui mesmo colocou, né? Então, prato tradicional brasileiro, arroz, feijão, bife, batata frita. O bife é o que a gente chama de mistura, né? Então, existe algo cultural no povo, pelo menos no meu entender, que traz essa mistura como algo necessário, é algo que é exigido para o prato. Um prato de arroz, feijão e batata frita falta algo, né? Arroz, feijão, falta algo. Então, essa mistura seria algo necessário. Aí isso, eu volto aqui para a notícia, né? Só lembrando, eles colocam aqui na notícia que 8% dos vegetarianos se dizem contentes com as soluções plant-based, contra 47% deles em 2018. E aí tem a frase de destaque, né? Na pressa de se tornar 100% vegetal, será que as marcas estão negligenciando as necessidades desses consumidores? Na minha visão, essas marcas estão tentando criar um desejo que não cabe a esse público. E a gente falou sobre isso nas aulas de marketing, agora no Bootcamp, a gente fala, em geral nas aulas de marketing, sobre a relação entre necessidade, desejo e demanda. Então, o marketing ele atua em relação aos desejos, não em relação às necessidades. A necessidade de se alimentar ela não é abordada pelo marketing. O marketing ele representa uma marca, uma empresa, um produto, e para ele tem que trazer esse desejo, tá? E aí, o que que acontece? Aqui parece que eles estão tentando criar um desejo, mas que não rola. Os vegetarianos, eles consomem derivados de leite e ovos, os vegetarianos que não são veganos, né? Alguns não comem ovos, alguns não comem derivado de leite, enfim. Mas há a presença de produtos de origem animal, derivados, né? Eles não precisam do hambúrguer vegetal, do steak de frango vegetal, para suprir uma eventual necessidade ou desejo de um produto animal, porque eles comem derivados de produtos animais. Já os veganos, o grau de contentamento, segundo essa reportagem, ele saiu de 2 para 17%. Ainda é baixo, mas aumentou. Então, nessa mesma tese, os veganos, eles não consomem nenhum derivado de animal. Dessa maneira, a diversidade de alimentos, ela acaba sendo suprida pelos alimentos plant-based, né, que dizem respeito a essas tentativas de imitar, né, a proteína animal com base vegetal. E aí é justamente onde entra a tese da mistura, né? O vegetariano que come produtos derivados de animal, ele tem o queijo, tem os derivados de leite diversos, tem o ovo, né? Então tem várias formas de você consumir e criar ali a mistura, além, claro, dos alimentos vegetais. O vegano tem um pouco menos. Então, culturalmente, ele pode colocar essa mistura no prato que o Gui colocou, conversou com a nutricionista dele, não é necessário para você ter a sua necessidade de proteínas e aminoácidos suprida, mas culturalmente pode ser interessante. E aí, para ele, faz sentido, eventualmente, o plant-based. Então, essa questão da mistura, né, que é, no nosso vernáculo, aí, o principal alimento da marmita, ela geralmente é a proteína animal. E aí ela teria o espaço o plant-based teria esse espaço, tá? Mas para muita gente, esse lugar não precisa ser preenchido, né? Por causa da não necessidade das proteínas, porque elas são supridas em outros alimentos, como feijão, ervilha, grão de bico, etc., várias folhas verdes escuras e tal, e simplesmente não fazem questão. Eu, particularmente, não faço mais questão de ter uma mistura no prato.
um prato para mim com salada, legumes, arroz e feijão já me supre na minha necessidade nutricional e no meu desejo de comer, né? Então, ao meu ver, a proposta de valor do plant-based é substituir a mistura. Isso acaba sendo bastante enfraquecido pelo preço exorbitante desses produtos, que nem necessários eles são aos pratos para a maioria das pessoas. E aí, falando sobre tendências, Gui, se o mercado se direcionar para o consumo de produtos mais naturais e menos industrializados, além da Aleph Farms, que trabalha com carne de laboratório, o plant-based vai quebrar bonito também, né? Então, não é só a questão da necessidade nutricional, mas uma tendência da população de consumo. Se esse for, e eu não sei se é esse o direcionamento, tá? Agora, se for esse o direcionamento, de aumento de consumo de produtos naturais, eu acho que a indústria plant-based vai sofrer bastante, hein, Gui? Agora tem um aspecto importante. Se você quiser fazer um hambúrguer em casa, é difícil a beça conseguir a consistência de um hambúrguer de grão de bico ou de feijão fradinho, né? Eu acho que tem uma quebra de expectativa grande aqui, né? E isso até aparece com relação à expectativa e ação, né? Valor de ação que a gente tem de Impossible Foods e afins, que talvez há uns 5, 6 anos a expectativa fosse de certo modo substituir, né, a carne. É, seja porque os carnívoros estariam mais preocupados com saúde, daí, né, indo ali para o flexitariano e substituindo um hambúrguer de carne por um hambúrguer vegetal, seja porque a população vegetariana, vegana estaria crescendo. Mas a verdade é que quando você vai para uma alimentação saudável, você acaba fugindo de processado, né? Você usa o processado com parcimônia. Então, o hambúrguer, não dá para comer hambúrguer todo dia e achar que é refeição saudável, né? Batata frita é vegano. Dá para ser vegano e só se entuchar de batata frita e não vai ser muito saudável, né? Então, assim, tipo, não é porque é vegetariano ou vegano que a alimentação é saudável, a gente ainda assim precisa olhar o que está comendo, se está uma refeição equilibrada ou não. E o hambúrguer, por exemplo, né, que você comentou, a gente às vezes. Eu já comprei muito tipo de hambúrguer vegetal diferente no supermercado. Quando eu comia carne, eu fazia hambúrguer em casa com carne mesmo, comprava, montava. A gente já tentou fazer hambúrguer vegano aqui em casa. Fica muito gostoso, é difícil dar consistência, né? É difícil ter a mesma consistência de algo industrializado. Tem várias opções industrializadas interessantes, a meu ver, pelo menos que me agradam o paladar, fazendo propaganda aí no. Tem a Fazenda Futuro, que é uma empresa aqui brasileira que exporta bastante. Tem a New Butchers, que é outra empresa que tem produtos bem interessantes. Mas não dá para comer todo dia, assim. É um produto relativamente caro, isso é um ponto. Acho que ele é menos acessível. Honestamente, eu não tenho muito parâmetro de quanto que tá o preço da carne, mas eu acho que quando eu olho hambúrguer contra hambúrguer, ele é um produto mais caro. Mas ele também não precisa estar no dia a dia, né? Ele pode estar naquele um dia da semana, 2 dias que você quer, 2 refeições que você quer fazer algo diferente, aí você vai lá e come um hambúrguer, come uma coisa distinta, mas é aquilo que a gente falou já. No dia a dia, a refeição mais natural, com menos produtos processados, ela supre super bem a parte nutricional, ela é mais barata, então, enfim, e acaba sendo a principal escolha padrão aí e eu acho que deveria ser, inclusive, né? A gente ficar com mais grãos, mais leguminosas, salada, legumes, menos congelados aí, ultraprocessados com adicional de gordura, de sal, de conservante, sei lá mais o que, né? Exatamente. Acho que a palavra é essa, é a necessidade. Então, isso é algo que pode pegar muito pesado para essas indústrias de plant-based, porque hoje existe uma percepção de necessidade de mistura, né? Segundo essa minha tese. E como a gente já comentou aqui, isso não é necessário, não existe necessidade nenhuma de um hambúrguer de frango vegetal numa dieta nutricionalmente falando. Tem o desejo, tem a vontade, tem a variação. Acontece que, se for só isso,
talvez não haja escala suficiente para uma empresa dessa conseguir prosperar, ou pelo menos no tamanho que elas pretendem, né? Bom, e com isso a gente fica por aqui nessa discussão aqui no BTC Journal de hoje. Gui, eu queria muito agradecer sua participação novamente. Bem-vindo de volta aqui nesse ano de 2024. Bom, Abi, prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes, espectadores. E bora lá, né? O ano começou já, tem que pé fundo no acelerador, muita coisa é para rolar esse ano, muito trabalho. Espero que para todo mundo, né? Assim, tenha um ótimo trabalho, estejam preocupados aí com a sua alimentação, com a sua saúde e bora para cima. Isso aí, comam bem para trabalhar bem, isso é importante. Mas eu queria muito agradecer você que nos acompanhou até agora, pelo seu interesse, pela sua paciência. E temos um encontro marcado na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.